Olá, bom dia. A todos, bem-vindos. A gente vai estudar o capítulo 9. Eu pedi para a irmã Rosimora para estar iniciando aqui os nossos estudos de hoje. Rosi? Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos orar para que o Senhor possa estar dando luz ao nosso entendimento, para que a gente possa compreender aquilo que o Espírito Santo vai falar através da palavra, através dos irmãos que vão estar à frente. Amém. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar e quero te agradecer, Senhor, primeiramente pelo dia de vida, por estar de pé, por ter acordado essa manhã, Senhor, por tudo que o Senhor fez pela noite de descanso, Senhor, pelo pão na nossa mesa, Senhor, que eu sei que todos tiveram pão na mesa de manhã hoje, Senhor, eu quero te agradecer por isso, Senhor. Muito obrigado. Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero colocar as nossas vidas nas tuas mãos, em especial a vida do Marcelino, a vida do Edgar, que vão estar transmitindo a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir realmente nosso entendimento, a luz ao entendimento deles, ao nosso entendimento, e fala conosco, Senhor, aqui que o Senhor já falou com eles, Pai, através do teu Santo Espírito. Fala, Senhor, nos nossos corações, abra o nosso entendimento realmente para que a gente possa compreender, Senhor, qual é a tua vontade, Senhor, qual é, Senhor Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas, para a vida da igreja, e que a gente realmente, Senhor, possa colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprender hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, só essa escola dominical, fique conosco, Pai, do início até o final. E também já peço que o Senhor vá abençoando, Senhor Deus, o culto da noite, vá preparando tudo, que seja tudo, Senhor, guiado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa a todos, abençoa aqueles que não puderam entrar também, Senhor, que o Senhor sabe o porquê que eles não puderam, Senhor. Esteja abençoando. Fica conosco, Senhor. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Rosi. Amém. Então, vamos dar início de leitura propriamente, pegando lá os capítulo a capítulo e estamos fazendo a leitura. Contextualizamos já no começo, já falamos de Paulo, já falamos das regiões, enfim. E agora a gente está fazendo e dentro da carta, né, dessa carta de Paulo, ela é muito focada aos problemas que a igreja tem. Eles fizeram, ele estava recebeu informações lá da igreja de Corinto com alguns problemas, e a gente sabe que essa carta ela trata de alguns problemas que toda a igreja tem, e a gente vê que como é normal nos tempos de hoje a gente ter problemas muito semelhantes, né? Tudo bem que os contextos e os tempos são outros, os momentos, tal, mas a essência é a mesma, e isso serve de lição para a gente estar aprendendo e melhorando aí a nossa vida cristã, né? E aí a gente já viu aqui vários capítulos, né? E a gente está aqui aqui no item 5, né, onde a gente está falando dos limites da vida cristã, a gente está falando da liberdade cristã, né, até onde vai, o que eu posso, o que eu não posso fazer. E os capítulos 8, 9 e 10, eles se referem a isso, a liberdade da vida cristã, né? Como é que a gente, o que é, e como é que a gente pode agir diante de algumas coisas. Então, a gente já viu o capítulo 8, e agora a gente está vendo aqui, vamos iniciar hoje a leitura do capítulo 9, né? Aqui no capítulo 8, a gente viu no domingo passado, né? E Paulo focou que a liberdade ela tem que ser conduzida pelo amor, né? Ele estava fazendo aquela questão entre o saber e o amor, né? Ele disse que o saber ensoberbece, né? E o amor edifica. A gente conversou bastante sobre isso. A gente falou sobre a maturidade, né? Os fracos. A gente falou sobre isso. E agora, no capítulo 9, a gente vai continuar falando sobre isso, tá bom? Então, eu vou ler aqui, capítulo 9, eles são 27 versículos, né? Então, o que acontece? No capítulo 8, a gente falou bastante sobre esse assunto, né,
da nossa liberdade, do que fazer, e até onde vai, o que eu posso fazer ou não, que pode atrapalhar o irmão. Eu preciso edificar o irmão e não ser tropeço, a gente falou muito sobre isso. E agora, no capítulo 9, o Paulo vem dar o exemplo dele. Ele fala, e, por exemplo, a gente vai ver muito disso. Ele vai falar dele, vai falar de como ele atua, e isso para exemplificar o conceito que ele vem dando sobre essa liberdade cristã, tá bom? Então, vamos ler aqui, eu vou fazer uma leitura do capítulo 9, e depois a gente começa a dar uma olhada nos versículos, onde a gente tem aí umas coisas importantes a gente tá conversando e entendendo, né? E é interessante que se a gente lê o capítulo 9 fora de contexto, fica um pouco difícil mesmo da gente encaixar os porquês das coisas. Mas como a gente vem fazendo esse trabalho, né, de conectando todos os assuntos em momento e por que está sendo falado sobre isso, fica bem mais fácil. Então vamos ler aqui, capítulo 9, vamos do 1 até o 27. Então, deixa eu ler aqui. Não vi Jesus, caso não sois fruto do trabalho no Senhor. Se não sou apóstolo para o trem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer companhia de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem vem com o seu fruto? Ou quem apacenta o alimento? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: quando pisa o trigo. Acaso és com boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente nós que ele os... Certo que é nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. Que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se... E quem serve ao altar, do altar tira seu sustento? Assim ordenou bem o Senhor que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Versículo 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo para que assim se faça comigo. Porque me for a morrer antes que alguém me ajude me nessa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois de mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Se constrangido, é então a responsabilidade de dispensar o que me está confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, ponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz escravo de todos, de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu na lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo,
para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz para com os fracos, com o fim os fracos. Fiz-me tudo para todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, sem luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bom, vamos conversar bastante sobre isso daqui. É muito legal, sabe? Esse capítulo 9 aqui. Bom, agora a gente vai entendendo aqui algumas partezinhas, alguns versículos, os porquês das coisas, né? Mas entendendo aí o contexto de Paulo, né? Como a gente já falou, capítulo 8, 9 e 10 vem falar sobre a liberdade cristã. A gente está comentando sobre isso, o que eu posso e o que eu não posso fazer, enfim. E aí a gente lendo o capítulo 9 aqui dá uma impressão que está desconectado, mas não está não, viu? Por quê? Vou explicar por quê. Porque ele vem falando do que posso e não posso, e aí ele fala, ó, eu porém, vou dar exemplo. Eu tenho alguns direitos. Ele vai falar sobre eu como apóstolo, eu tenho alguns direitos. Na primeira parte, aqui na primeira metade, ele vai falando sobre isso, sobre o apostolado, sobre direitos ou não das pessoas que trabalham com a divulgação do evangelho. E na segunda parte, do 15 para frente, uma coisa bacana que a gente vai verificar, ele fala sobre abrir mão desse direito. E o porquê abrir mão desse direito. Ele vai explicar direitinho, é bacana isso. Aí a gente vai entender por que ele usa aquelas figuras lá. Por isso que eu insisto, a gente não pode ficar lendo trechos isolados da Bíblia para a gente não se perder. Né? Então, a gente já viu no capítulo 8 que o que a gente faz, a gente tem que se preocupar com o outro, né? A gente tem que se preocupar em não ser tropeço para o outro, e a gente tem alguns direitos que a gente precisa ver se mesmo exercendo direitos, se a gente não pode. E ele fala aqui sobre a gente estar abrindo mão de alguns direitos em prol do evangelho. E até queria comentar aqui, lá no capítulo 6, que também a gente viu isso, quando a gente leu e falou assim para a igreja de Corinto. Vocês devem lembrar, né? Ó, se vocês já têm demandas entre vós, já é quando ele estava falando sobre demandas, né, sobre processos um contra o outro, sobre dentro da igreja. Ele falou, mas lá no capítulo 6, no versículo 7, ele fala, só o fato de ouvir, de ter demandas entre vós é uma derrota. Aí ele fala assim, né? A gente comentou bastante sobre isso. Por que não sofreis, então, o dano? Por que não sofreis a injustiça? Ele está falando assim, quando ele fala isso, né? Que às vezes, porque você, sabe, às vezes você está certo, mas por causa do amor para com o próximo. Mas abre a mão por causa do maior que é o evangelho. Ele vai ensinar aqui isso, né? Ele vai mostrar aqui, nós vamos ver aqui todos os direitos que ele tem, ele vai explicando nos detalhes alguma coisa. É isso. Mas por que abrir mão? Qual o motivo maior? E a gente vai entender aqui no capítulo 9, está dando o exemplo dele. Por que ele abre mão de algumas coisas? Por uma causa maior. Para que essa nossa liberdade, que posso fazer qualquer
qualquer coisa, vamos dizer assim, que da liberdade, a gente também já falou sobre isso, né? Tudo, posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. A gente precisa entender isso. A gente precisa também saber o ambiente onde nós estamos inseridos. A segunda metade aqui, a gente vai ver isso. Como é que você vai atuar num ambiente que é contrário ao evangelho? Como é que você vai lá ter estratégia para ir lá, né? E conseguir conversar com as pessoas que pensam diferente? Como é que você ganha essas pessoas, tá bom? Tem muito ensinamento aqui nesse capítulo 9. Então, aqui, ele vem ilustrar com ele mesmo. Né? E aí ele vai dar aqui dois, né? Ele vai dar um exemplo positivo, né? Que é o exemplo dele aqui no capítulo 9. Lá no capítulo 10, ele vai dar um exemplo negativo. Como assim, Marcelo? Mas depois a gente vai ver o capítulo 10. Mas no capítulo 10 ele fala um exemplo de Israel. Aqui no 9 ele fala como ele faz, como ele se comporta. E depois ele vai dar um exemplo de Israel, como Israel se comportou. E vai também falar sobre esse exemplo, vamos dizer assim, negativo, lá no capítulo 10. Mas isso é assunto para o capítulo 10. Bom, então, antes de eu seguir aqui, eu queria chamar aqui, pedir para o Edgar também comentar alguma coisa antes de eu entrar aqui nos versículos. Legal. Então, Marcelino, a gente tem aí, nós vamos encontrar aí algumas situações muito semelhantes às que a gente tem hoje, nos dias de hoje, né? Você vai ver essa região de Corinto aí com esse povo, eles viviam numa situação muito promíscua, muito de extorsão, muito comércio, pessoas que viviam de uma forma errada, né? Então, quando eles encontravam alguém que na igreja teria um salário, teria, né, o que era devido mesmo, porque ele tinha que evangelizar, tinha que levar e precisava de algo para viver nesse tempo, né? E era difícil para esse povo entender como assim vive da igreja, como assim vive do evangelho, né? Como assim, né? Então, eles estavam questionando por uma questão até mesmo cultural da região, né? Eles estavam chegando na igreja, mas estavam trazendo essa carga de sociedade corrompida, né? Que acabava permeando a igreja ali, né? E Paulo veio para explicar tudo isso, né? No sentido de que eles entendessem que agora são novas criaturas, um novo tempo na vida deles, né? E que aquilo tudo que era de corrupção, de erro, né, de usurpar, de usar de maneira errada o dinheiro, né, ficou para trás. E agora nós pensamos em prol do grupo, né, da igreja ali, do bem-estar até daquele grupo, e pensando no testemunho para os próximos, né, para que aqueles que estivessem chegando à igreja vissem naqueles que estavam como membros e nos líderes como pessoas idôneas, né? Ou pelo menos que estavam buscando essa idoneidade, né? Não pessoas que estavam cometendo erros infelizes, né? Não, eles estavam buscando isso, eles cometiam alguns erros, mas eles corrigiam, pediam perdão e trocavam aquilo tudo por um tempo diferente, né? Então ele estava alertando da importância do salário para aquele que trabalha, daquele que faz, né? Dedica o tempo todo, né, a obra, e ele não tem como subsistir de uma forma que não tenha colaboração dos irmãos. Então ele vai explicar aí daí para frente, a gente vai ouvir alguns exemplos, tal, né? No 9, no 10, tal, e que a gente tem aí Paulo explicando para uma civilização, para um grupo de pessoas que eram marcadas por coisas erradas, que vieram com essa carga, né? E na igreja de hoje também, né? Quando a gente chega na igreja, a gente chega marcado por uma sociedade corrompida, né? A gente entra na igreja, aqueles que estão entrando agora, aqueles que já entraram, a gente convive com erros, né? E aí a gente vem para a igreja com tudo isso na cabeça. Puxa, será que esse líder está usando de uma forma adequada o dinheiro né, que é devido pelo trabalho dele, né? Será? Então vem as questões na nossa cabeça, né? E Paulo veio para mostrar, olha, minha vida é essa. Eu até estou abdicando disso
mas a vida minha está dedicada a Deus, né? Então ele vem alertando isso. E muitos outros líderes também vão chegar se dedicando a Deus e também tendo o salário, né, pelo tempo que ele tem se dedicado também, né? E é bem interessante. Mas vamos aí, vamos em Vamos aí. frente. Legal. Bacana. Então, Vilmar, você levantou a mão ou... Levantei. Assim, o que eu vi no texto aí assim, que é mais uma coisa à parte... não que a gente não tenha um ensinamento sobre toda a parte assim, do apostolado, né? Mas aí é mais uma coisa relacionada diretamente, parece que ao apóstolo Paulo, né? Isso. Porque ele fala assim, o texto já fala, eles tratavam Paulo diferente dos outros apóstolos. Aí Paulo vem e ele estava falando, né? Porque só os outros podem e eu não. Aí tem todo o desenrolar aí. Isso, exatamente. Ele vai falar, se os outros podem, por que eu não? Aí ele vai explicar o porquê. Porque Paulo, ele fala assim, ó, aqui no capítulo 8 a gente falou sobre, né, a questão da carne sacrificada aos ídolos, né? Sobre essa liberdade de como você proceder de repente com relação a isso. Aí agora ele está dando um exemplo. Ele está falando, ó, eu, por exemplo, vou falar, né? A gente tem o direito de ter o sustento lá na igreja. Aí ele vai dar um exemplo. Ele vai dar aqui do versículo 1 até o 15, a gente vai ver rapidinho, ele vai falar assim, ó, eu, por exemplo, temos alguns direitos. Eu, sendo apóstolo, tenho alguns direitos, não tenho? Aí ele vem explicando algumas coisas. E aí, depois, no segundo bloco, a gente vai ver. Então, nesse exemplo desses específico de apostolado, de pessoas que trabalham na igreja, que tem esses direitos, tal, por exemplo, como eu estou fazendo, como eu estou agindo diante disso? Estou exercendo meus direitos ou não? Nós vamos ver isso. Então, aqui nesse primeiro bloquinho, ele começa assim, ó. Nesse primeiro bloquinho, ele fala: eu não tenho alguns direitos para receber aí um sustento? Aí ele vai explicar o porquê ele tem esses direitos. Aí ele vai dar, nessa sequência que nós vamos ler agora, ele tem aqui uns 4, 5 tempos, onde ele confirma esses direitos. Aí depois que ele confirmar esses direitos, veja bem, é um exemplo, tá? Aí vai ter na sequência o que eu faço com isso. Do mesmo jeito que no capítulo 8, um exemplo foi comer carne ou não, diante do irmão ou não, no templo de ídolo, sacrificado a ídolo ou não, agora ele está dando um exemplo de direito que você tem dentro da igreja, está dando um exemplo. E o que ele faz com isso? Então, aí no começo do versículo 1 até o 5, ele fala assim, eu tenho direito a um sustento, né? Um sustento financeiro, né? Mas aí ele vem com os argumentos dele, porque ele tem direito. Bom, são 5 argumentos que ele está dando aqui do versículo 1 até o 12, ele está falando 5 coisas. Primeiro ele fala, apóstolo, eu sou um apóstolo. Mas antes eu queria frisar aqui, gente, tá vendo? Ele começa assim, não sou eu porventura livre? Olha só, primeiro, isso daqui é muito importante. Como assim sou livre? Porque ele está falando da liberdade cristã. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Não sou livre? Sou livre. Tá bom, porque ele vai usar isso, essa liberdade que nós temos de como agir diante das coisas. Bom, aí ele fala, eu não sou um apóstolo. A primeira coisa que ele está aqui falando é, eu sou apóstolo, não sou? Eu tenho credencial, eu sou um autêntico, eu tenho credencial. Ele está falando, eu vi Jesus. Então, ele tem um ministério confirmado, não tem? Um ministério de ensino. Está confirmado por sinais e também pelo ensinamento de Cristo. Ele está falando assim, eu estou confirmado. Inclusive, ele fala assim, se eu não sou para outras pessoas, para vocês eu sou. Olha lá, ele fala no versículo 2, eu sou para vocês. Vocês são o selo do meu apostolado. Então, o primeiro argumento que ele tem alguns direitos sustentados é, sou apóstolo, não sou? Tenho o ministério confirmado, não tenho? Tenho. Inclusive, lá na próxima epístola aos Coríntios, capítulo 12, lá da segunda carta, vou ler aqui para vocês, no capítulo 12, no versículo 12, tá bom? 2 Coríntios 12, versículo 12. Vou ler aqui porque é importante. É a carta dos Coríntios que ele fala isso. Lá no capítulo 12,
versículo 12. Ele fala assim, ó, vou ler aqui, ó. Pois as credenciais do apostolado foram reservadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, do versículo 1 até o 3, sou um apóstolo e está confirmado e confirmado por vocês. Aí ele fala, então, no versículo 4, ele fala, e tem o direito de comer, beber, todo mundo tem. Esse é um direito que os apóstolos têm. Sabe outro direito que apóstolo tem? Ele fala aqui no versículo do 4 ainda, e 5. Também tenho direito de casar? Também tenho esse direito, não tenho? Tenho. Né? Eu também, desculpa, também tenho direito de não trabalhar. No versículo 6, né? Eu também tenho direito de não trabalhar. Não tenho? Eu tenho direito de ser sustentado. E aí, ainda, né, no versículo 12, ainda ele fala, e se outros ainda têm esse direito, dirá, em maior medida, dirá, em relação aos outros, né, dirá eu, né? Se outros participam desse direito, né, dirá eu, com todas essas credenciais que eu acabei de colocar. E no versículo 8, quando ele fala do direito do sustento, da onde você trabalha, o versículo 9 aqui, ó, quando ele menciona as escrituras. Ele fala, Moisés, lembra que Moisés, está escrito lá, ele menciona as escrituras, né? Não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Quer dizer, no seu trabalho, você pode ter o seu sustento, né? Então, no versículo 7, por exemplo, ele fala sobre o soldado e sobre o agricultor. Quando ele fala do soldado, o soldado vai à guerra com a própria custa, né? Ou ele precisa, o soldado que vai à guerra, ele precisa ser dotado de suprimento, dotado de armadura, de tudo para enfrentar a guerra. Ele precisa, né? Assim como ele também fala do agricultor, que ele também tem direito né, a viver do fruto do seu trabalho. Então, ele colocou, então, tudo isso que ele está colocando até o versículo 12, é isso. É sobre os direitos que ele que ele tem, né? Se ele está usufruindo ou não, a gente vai ver a segunda parte. Mas olha, é que a gente pensando assim, a gente vai entendendo melhor por que ele está falando isso, né? Alguém levantou a mão? Pastor? Pastor está com... Sim. Aqui, sobre o salário, aqui, Paulo estava exortando, né, a igreja que estava tendo dificuldade de pagar os obreiros, né? E aqui ele estava simplesmente repetindo aquilo que Jesus havia dito lá em Lucas, capítulo 10, o versículo 7, que fala, digno é o obreiro do seu salário. Então, estava tendo aquela dificuldade e Paulo estava dizendo aquilo que Jesus já tinha dito sobre a importância daquele que trabalha na obra do Senhor receber o que é devido. Amém. Só isso. Tá bom. E quando eu falei aqui, né, do versículo 2, né, se outros participam, né, dirá nós que ele fala aqui, os apóstolos, né? E eu... Muito bem lembrado, pastor. Eu também anotei essa passagem, porque o próprio Jesus está falando, é direito. É direito, sim. De quem... 7 e 10. Isso mesmo, 7 e 10. Desculpa, é 10, 7. Desculpa, 10, 10, 7. Alguém mais? É 10, é Lucas 10, 7. Deixa eu ver aqui, Lucas 10, 7, isso. A parte B. Posso seguir? Alguém levantou a mão? Vilmar. Edgar? Vilmar levantou a mão também. Vilmar? Não, o que eu queria deixar claro, assim, o que o texto acho que não está falando assim de se tem o direito ou não, né? Mas no meu entendimento aqui nessa parte, ou somente eu e Barnabé não temos esse direito, né? Não,
Cadê? Ou somente eu e Barnabé, e não os demais apóstolos, irmão, ou somente os 6. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Quer dizer, dá a impressão assim que eles estavam tratando Paulo e Barnabé diferente dos outros. A igreja tinha que dava todo o sustento para os demais, e para eles tratavam de uma forma diferente, né? Então, o que dá para entender é isso. Aí ele explica todo o contexto, mostra toda a parte lá que ele tem os direitos iguais aos demais, né? Isso. Mas isso mesmo, Vilmar. Só que ele não está reivindicando, tá? Sim. Isso a gente vai ver. Ele está mostrando, né? Isso, ele está mostrando, ele está falando. Vou dar um exemplo para falar sobre essa liberdade que nós temos na nossa vida cristã. Eu, por exemplo, aqui venho eu tenho. Acontece isso, vocês não estão me pagando, né? Não estão me pagando aí, o Barnabé, enfim. Temos o direito, conforme está escrito, temos o direito conforme, né? Sou apóstolo, conforme. Vocês sabem que assim, assado. Aí ele vai falando nessa primeira parte isso. Exatamente. Mas ele não está reivindicando. Agora ele vai depois ensinar. Ele está perguntando, na verdade. Não, ele está. Não é que ele está perguntando. Não, porque é assim. Ele está questionando. É igual quando ele pergunta, não sabeis. Mano, quando a gente fala assim, não sabes que está escrito isso, ele está perguntando, mas assim, como uma reflexão. Ele tá. Não é que ele não sabe, ele está confirmando. Na verdade, né? Ele fala aqui. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Eu acho que, hein, Rosângela? No meu entendimento, é assim, eles sabem que eles têm esse direito. Isso. Eles estão só expondo como de uma forma de questão. Será que nós não temos esse direito? E aí todo mundo lá da igreja fala, eu sei que vocês têm. Por exemplo, no sentido de apóstolo, ele teve essa experiência com Jesus lá na versão dele, aquela história toda que a gente conhece. Então, possivelmente alguém questionava, mas você não andou com Cristo? Você não ouviu? Ele fala, sim, na minha conversão eu falei, ele me falou, eu conversei com ele, eu tive esse encontro com Cristo, né? Então, isso me comissiona, me dá essa missão para fazer esse trabalho de apóstolo, né? Ele foi escolhido por Cristo para ser esse apóstolo, né? Então, como a palavra mesmo, na origem, lá vai ter apóstolo, após, ele vai levar adiante a palavra de Deus. Então, é a comissão dele, esse nome dá condição a ele de ter que levar esse evangelho para muitos. Então, ele é um apóstolo. E aí ele começa a ser questionado pelos que estão lá também, possivelmente, né? Mas como assim vocês, né? Por exemplo, imagina o Paulo ali, chegando de uma outra região, de uma condição totalmente diferente deles, né? E chegando ali e falando, ele já tinha o trabalho dele de fazer as barracas, de fazer as velas, ele tinha todo, né, o trabalho dele. Mas quando ele saía nas missões lá, para fazer aquele trabalho dele, imagine que por quanto tempo ele caminhava, quanto tempo ele andava, ele embarcava, tal, e para chegar nos lugares, como é que ele ia fazer essas velas, como é que ele ia conseguir o sustento dele se ele estava envolvido 100% no levar o evangelho, né? Quando não estava assim, estava preso. Sabe aquela coisa? Então a coisa não era fácil para a vida de Paulo, né? Paulo era muito caçado ali, né? Paulo tinha sofrido antes, né? Quando ele chegou ali em Éfeso para começar a escrever tudo, né? Então ele já estava sofrendo já tudo isso. Não era fácil para Paulo se sustentar naquela época, né? Mesmo assim, ele abdicou desse dinheiro, dessa possível ajuda, né? Mas ele estava questionando, mas eu não tenho esse direito, né? Como assim eu não tenho esse direito, né? Então ele estava questionando, já avisando que tem o direito. Né? Isso aí. Isso. Inclusive, queria complementar aqui o exemplo de outro. Essas perguntas são questionamentos, tá, irmã? Por exemplo, no versículo 8, ele fala assim, mas eu estou falando como homem ou isso também não diz isso a lei? Está escrito lá, Moisés escreveu lá, ó, não atarás a boca do boi quando pisa.
Aí ele fala, acaso é com bois que Deus se preocupa? Quer dizer, ele não é que ele está perguntando, ele está questionando. Aí no versículo 10, ou seguramente por nós que ele o diz, então ele está falando para as pessoas, não é por nós que Moisés está fazendo, que Deus está dando essa orientação, né? Então, são perguntas, são questionamentos. É igual eu estou lá na igreja, eu vou pegar a hóstia, por exemplo, alguns da igreja falam para mim, mas você é batizado, Marcelino, para tomar a hóstia? Aí eu posso perguntar, ué, mas por acaso não foram vocês dessa igreja que me batizaram? Quer dizer, eu estou perguntando, na verdade, mas eu estou questionando. Por quê? Porque as pessoas me batizaram, né? E aí eu pergunto, não é porque eu não sei, eu estou perguntando porque eu estou questionando. Ué, mas vocês mesmos não me batizaram já? Então eu não posso, né? Então, essas perguntas de Paulo são, sim, questionamento. Ele fala, mas por acaso, né? Se outros participam, não temos nós, os apóstolos, no versículo 12, esse direito em maior medida? Né? Ele está perguntando, mas já questionando. Fala, pô, mas se outros podem, como é que nós, que já somos, que já descrevi todos os meus, né, as minhas certificações aqui nos versículos anteriores, já confirmei meu apostolado, minhas credenciais, como é que se outros têm direito, eu não vou ter? Né? É uma pergunta, mas é um questionamento. Tá bom? Bom, aí, diante disso, né, quando ele fala tudo isso... Reflexivo, hein, Marcelino? Lembrando... Não, Débora reflexão. Ali. É uma reflexão mesmo sobre uma reflexão. Quando você fala ali, quando está sendo citado ali o texto do Velho Testamento, depois ali, acho que é em Timóteo, né, que fala, não lembro se eu anotei em algum lugar, é Timóteo, acho que é 5:18, 5. Ele está citando ali a questão do boi por um procedimento da época mesmo, daquele boi dando as voltas e pisando ali. E quer dizer, então, que aquele boi fica ali trabalhando o dia todo e não vai comer nada. Então, ele vai morrer de fome, ele vai cair duro ali, porque o importante é que ele pise ali, ande pela volta e descasque ali o trigo e vai pisando no trigo, moendo, dando aquela volta, e depois ele morre de fome, ele cai duro ali e pronto. Então, se por acaso ele não tem direito a comer um pouquinho, né? Pelo menos para viver, para continuar vivo, né? Então, assim, são questionamentos simplistas ali, bem simples, né? Mas que exemplificam o que para eles era importante na época, né? Era o contexto. Se fosse hoje, seria, né? Peraí, mas eu limpo toda a sua casa e na hora de ir embora você fala obrigado e vai embora? Sabe? Como assim, né? Eu passei meu dia aqui trabalhando, né? Então, sabe, são questionamentos feitos naquela época né? E usando textos bíblicos que aí calavam mais forte ainda, né? Como questionar alguma coisa que Moisés, como alguma coisa que, né? Quando ele citava Abraão, Moisés, citava Isaac, então ele citava textos que faziam sentido para o povo que estava entendendo. Que confirmam, né, Edgar? Que confirmam as teorias dele. Sim, sim. Então, assim, a condição dele de ser um após, né? Depois, né? Além, né? E levar esse evangelho, apóstolo, né? Essa condição de comissionado a ele, né? É uma comissão, é uma missão para ele, comissionado, né? Ele tinha essa missão, ele foi escolhido por Deus para levar esse evangelho. E não foi ele que amanheceu o dia e falou, acho que eu vou levar o evangelho, sabe? Deus falou, você vai levar o evangelho para ele, né? Então, assim, ele tinha essa missão muito clara na cabeça dele. E ele passou isso para aqueles que estavam duvidando da missão dele. Ele falou, não, o próprio Deus, né, o próprio Cristo veio e me falou, olha, você... Né? Então, assim, ele estava muito ciente daquilo que ele tinha que fazer. E aí ele precisava viver, né? Ele não tinha como subsistir sem uma paga, né? Mesmo assim, não. Então, aí, só para a gente concluir aqui essa primeira parte, que na domingo que vem nós vamos ver a segunda parte. Aqui no versículo 2, ele começa a linkar com a segunda parte, né? Então, ele está falando aqui, ó, no versículo 12, né?
Então, ele já deu as credenciais e já falou, se outros têm direito, dirá a nós, os apóstolos. Aí ele vem no entretanto. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Aí, então, agora ele começa a falar sobre o propósito maior. Então, até agora ele falou assim, vou dar um exemplo. Eu, sendo apóstolo, blá, 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 e foi tudo isso que a gente falou até agora. É um exemplo, ele está falando, ó, eu estou dando esse exemplo, aqui, assim, assado, é assim, funciona assim. Olha lá, entretanto, não estou querendo me valer dos meus direitos para que não seja um obstáculo. Aí no versículo 13 ele fala, porque, ó, vocês sabem que prestam serviço sagrado ao templo, os que se alimentam, né? Aí vem de novo a pergunta, irmã, que ele está fazendo uma pergunta, mas reflexiva. Mas não sabeis vós que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E aí, no versículo 14, antes da gente passar para aquele segundo momento, vem aquilo que o pastor Vanderlei falou, né? Ao versículo 14 está assim, ó, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho, né? O pastor falou de Lucas 10:7 e tem Mateus 10:10 também. Mateus 10:10 eu coloco também como também um exemplo, Mateus 10:10. Quer ver, ó, Mateus 10:10 está escrito assim, gente, ó, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quando Jesus estava dando instruções para os apóstolos, que eles não precisavam se preocupar com isso, ele, no versículo 10, na parte B, né, ele fala, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, que é isso que a gente falou, que é isso que o pastor Vanderlei falou. Então, agora, nós vamos entrar no domingo que vem, o que ele vai fazer com esse exemplo. Que é a parte mais bacana ainda. Por quê? Ele deu um exemplo que ele quer ensinar a gente das coisas, das atitudes que a gente tem que ter em determinadas situações, onde pessoas podem pensar de forma diferente, e ele fala assim, que às vezes a gente precisa ir mão para o bem maior, que é a pregação do evangelho. Então, está muito claro aqui nesse primeiro bloco qual é o exemplo que ele está dando. Né? Assim como ficou muito claro no capítulo 8 qual é o exemplo que ele deu, que era comer carne. Tem vários exemplos, né? A gente já falou aqui de vários outros. Mas aqui, ele está se apegando nesse exemplo de ser um apóstolo e de ter o direito de ser sustentado pela igreja. E aí ele vai dizer o que ele como exemplo, o que ele fez diante disso. Ele vai ver daqui nos próximos versículos do 15 para frente. Vai ser outra ensinamento legal que Paulo vem mostrar para a gente. Olha só que bacana. Por isso eu digo, não podemos ler a Bíblia um pedaço sem contextualizar, que às vezes a gente pode se perder. Amém? E agora a gente falta pouco tempo, né? Passo a palavra aí para o Edgar, para o pastor Vanderlei, se tiver algumas considerações finais aí, Edgar. Tem poucos minutos mesmo, mas bem rápido. Sempre alertando, e ele fala ali no texto, apóstolo escolhido por Deus, como o ministério mesmo dele, do apostolado lá, dele tá levando a palavra, isso por Deus, né, colocado na vida dele, colocando para os dias de hoje, como era naquela época, as desconfianças e tudo mais, como nos dias de hoje. A pessoa, hoje em dia, ela talvez alguns por meio de vida, acabam começando um ministério de tal, uma igreja, abrem, não que não aconteça de verdade, mas por vezes muitos falam, puxa, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar pastor, eu vou abrir uma igreja, porque eu estou precisando viver, e aí o que eu sei fazer eu vou tentar, né? Então muitos estão utilizando da palavra, do templo, das coisas, como modo de vida, como meio de vida. Então Paulo está falando que isso foi comissionado por Deus na vida dele. Não é que ele quer viver na flauta, agora eu vou viver como apóstolo.
Eu agora vou viajar o mundo inteiro antigo, lá, né? Da Macedônia até, né, a ilha de tal. Eu vou curtir agora, porque agora eu sou apóstolo, eu vou viajar e eles vão acabar me pagando, né, para eu poder viajar. Não é isso, né? Então foi comissionado por Deus para que ele seja apóstolo de Cristo, para levar esse evangelho. Então, pago pela igreja para que esse trabalho seja feito, né? Nada mais justo do que ele estar levando a palavra e sustentado pela igreja, né? Com essa missão. E que não seja um meio de vida simplesmente para poder viver como, né, com o dinheiro da igreja, como muitos fazem, né? A gente sabe que muitos ali pseudo, né, apóstolos, pastores, missionários, tal, acabam vivendo de uma maneira errada, né? Então, sempre alertando. E Paulo já estava alertando ali. Sou comissionado por Deus. Amém. Bom, pastor, restam Amém. aí 5 minutos. Amém. Faltam 4 minutos. Eu acho que o que vocês já comentaram aqui foi suficiente para entender aquilo que Paulo estava falando, né? Pela dificuldade que ele estava tendo, né? E até hoje também tem muitas pessoas dentro da igreja, né? Dentro uma igreja, que criticam isso aí, ficam lá para criticar, né? Então, criticar o salário do pastor, criticar o modo que levanta a oferta. Eu sempre digo assim, precisa ver o que aquela pessoa está fazendo. Por exemplo, quem que eu vou dar conta a quem? A igreja não, eu vou dar conta a Deus. Se alguns pastores, algumas igrejas que têm um costume de levantar oferta diferente do nosso, eu não critico, eu nunca critiquei, né? Quem sou eu para criticar? Se tiver errado, é a pessoa com Deus, né? O que acontece é que muitos membros da igreja têm prazer de falar, apontar o dedo, aquele pastor, aquela igreja, nada, não tem nada. Se tiver errado, a pessoa é com Deus. O que é importante é que nós temos que tomar consciência, temos que estar consciente daquilo que Deus quer da nossa vida, da vida da igreja. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela disciplina doutrinária, pelo modo que nós fazemos, o zelo que nós temos, né, na parte financeira, né? A igreja renovada, nisso aí, é muito, muito, muito boa, né? Tá tudo que recebe, tudo que quem ganha, quem não ganha, está tudo esclarecido e apresentado um relatório para a igreja. Isso é muito importante, né? Então, é importante nós sabermos isso aí. E hoje temos nosso culto. Hoje temos nosso culto, né? Vai ser uma bênção muito grande. Deus está movendo as águas. Eu estou sentindo que há um poder sobrenatural, né, na vida de cada irmão, de cada irmã. E não vamos esquecer que na última segunda-feira de janeiro até o dia 5 de fevereiro é a semana profética. É onde temos certeza que milagres vão acontecer, né? Vamos estar ali presencial na igreja, das 8 até as 9. É 1 hora de oração, 1 hora. Agora, tem momento que Deus vai operar tanto que vai passar de 1 hora, é o Espírito Santo que vai estar coordenando. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. A bíblica, por esse esclarecimento que nós, através do Marcelino, que estão colaborando, e irmãs também. Obrigado, Pai amado, por essa igreja maravilhosa, que é a 4ª Igreja Presbiteriana Renovada. Não somos menor que nenhuma igreja, Pai. Temos nossos erros, nossos defeitos, mas nós lutamos, Pai, contra aquilo que deixa o Senhor triste, o Senhor abatido, Pai. Pai amado, venha nos orientar, venha nos fortalecer, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sobre essa igreja, a 4ª Igreja Presbiteriana Renovada, nos orientando, nos exortando quando for necessário, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa também o culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai, a paz do Senhor, fica na bênção. Amém. Paz do Senhor a todos. Parabéns, professor. Amém.